Bom, então a nossa aula de hoje é sobre a questão da presença dos ingleses nos Estados Unidos, que na narrativa mais conservadora é a América. Então, os Estados Unidos sempre tem esse discurso de que eles são a América. Vale lembrar que todos nós somos América também, não somente eles são os americanos, nós também somos americanos. Em outras narrativas eles são estadunidenses, então tem paranaense, catarinense, então eles também são os estadunidenses, não são os americanos sozinhos, são os norte-americanos junto com o Canadá, e o México também faz parte dessa região da América, que são os três países que compõem a América do Norte: os Estados Unidos, o Canadá e o México. Então eles também são, assim como nós todos somos americanos, nós em especial somos latino-americanos. E o processo da presença dos colonos na América do Norte, ou seja, os ingleses foram aqueles que fizeram a tentativa de colonizar a América ainda dentro do século XVI, ou seja, essas tentativas tiveram alguns momentos de sucesso e outros de fracasso. Então, a partir do século XVI, a atividade, o processo de colonização no século XVII, aliás, passou a ter mais força, ter mais vitalidade, uma série de fatores que sempre foram influenciando com essa questão. Então, através do meio das atuações das companhias de comércio e que organizaram a migração dos colonos para a América do Norte, nesse caso os Estados Unidos. Então, esses imigrantes, eles vieram especialmente de famílias burguesas, né? Sempre teve essa questão assim, os imigrantes geralmente são de famílias burguesas, e esses com um discurso mais conservador, que é para poder o progresso da nação, o progresso na época da colônia, né? O progresso da colônia, e aquelas pessoas que foram sempre dessa forma, infelizmente, as pessoas que são de uma classe mais baixa, menos favorecida, o montante que vai para trabalhar ali na mão de obra escrava. Então, uma grande faixa foi no litoral leste da América do Norte. Então, eles fundaram as 13 colônias, que são divididas nas colônias do centro, do norte e do sul. Então, vai desde Massachusetts até Geórgia, que é na colônia do sul. Geórgia, vale lembrar que mais na frente eu vou comentar com vocês também, foi a única colônia que se fez ausente no processo da independência, quando eles tiveram 2 encontros, 2 assembleias. Geórgia foi a colônia que se fez ausente no primeiro encontro, que foi para poder dar essa necessidade da independência dos Estados Unidos. Então, as colônias do norte, elas foram povoadas especialmente pelos puritanos. Quem que eram esses puritanos? Eram os calvinistas ingleses que migraram para a América pela questão de perseguições religiosas. Então, os puritanos, eles fizeram esse tipo de migração forçada, porque, como vocês sabem, existe a migração que tem tanto forçada quanto espontânea. Então, o processo de migração dos puritanos foi um processo de migração da Inglaterra para os Estados Unidos, uma migração forçada, porque eles estavam sendo perseguidos pela questão da religião que eles seguiam lá dentro da Inglaterra na época. Então, tiveram também a sociedade que formou essas áreas, eram denominadas pelos líderes puritanos, nesse caso, e a economia era baseada na propriedade familiar. Naquela época, a grande maioria de todos os demais continentes ainda era muito essa questão da agricultura, tendo em vista aí que ainda era no século XVI para o século XVII. Então, as atividades que ofereciam mais lucros eram sempre a caça e a pesca. Os peixes eram salgados e
tratados em pedra e exportado para beneficiar as vendidas entre os colonos ou enviados até mesmo para a Europa, que é para poder dar o retorno para a Inglaterra. E teve também a exploração das colônias do sul, que teve início com a fundação de Jamestown, na Virgínia. Então, nessas áreas, o clima era mais quente, tem sempre esses fatores que influenciam na questão do desenvolvimento de algum lugar, porque que em algum lugar, algumas situações se prevalecem, mas tem também justamente por isso, essa questão climática. Então, nesse lugar o clima era mais quente e o solo era propício para a produção de artigos artificiais, como o tabaco, a cana-de-açúcar e também o algodão. E aí a economia dessas colônias consistia na produção da monocultura em grande escala. Só recapitulando o que eu falei para vocês, nesse caso, essas questões climáticas influenciam também para que algumas regiões se desenvolvam num processo de aceleração mais rápido do que outras regiões. E logo depois tem o comércio triangular, que foi no século XVIII, onde ocorreram as trocas comerciais e as rotas marítimas, onde ligavam a Inglaterra até a América do Norte e a África, nesse caso, se fazendo presente aqui nos Estados Unidos também, porque já que enquanto nessa época já o processo do tráfico de escravos, os Estados Unidos, a escravidão nos Estados Unidos foi mais concentrada na região sul dos Estados Unidos. E então teve as trocas comerciais, que eram o triângulo comercial, comércio triangular. Por que o comércio triangular? Porque justamente essa posição de África, América do Norte e Inglaterra. Essa questão. As colônias estabeleciam as colônias da América do Norte e a África formava uma rede de trocas independentes, ou seja, a África fornecia a mão de obra escrava para o trabalho. Nas colônias, a matéria-prima era produzida na América do Norte, nos Estados Unidos, principalmente pela mão de obra escrava que estava vindo da África, e era enviado para a Inglaterra, o que transformava o produto manufaturado. Então, esses produtos eram enviados novamente para as colônias americanas para serem vendidos também para a África pela questão da troca de escravos. Então, em troca de escravos, a Inglaterra fornecia esses materiais que eram retirados da colônia nos Estados Unidos, fazia o processo de industrialização e levava para a África para poder trocar pela mão de obra. E ele dá um textinho aqui no final do que se passava no Brasil nessa época. Na segunda metade do século, isso tem no texto de vocês, no livro, aliás, na segunda metade do século XVIII, a comercialização dos produtos brasileiros na Europa era controlada, na página 82, no final da página 82, era controlada pelas companhias de comércio, que organizavam frotas para o transporte marítimo de mercadorias. Nessa época, vários cultivos foram desenvolvidos, como os de tabaco, algodão e cacau, mas o principal produto brasileiro continuou sendo o açúcar. Também tinham grande importância o ouro e o diamante. Havia comerciantes do Rio de Janeiro e de Pernambuco que negociavam produtos diretamente com portos da costa africana. E era proibido pela coroa portuguesa que a colônia comercializasse direto com outras regiões, mas isso ocorria de maneira ilegal, como sempre aconteceu, várias situações e acontecem até hoje, que é no caso, a professora colocou o contrabando, a melhor palavra que define. E tem o processo logo em seguida, a partir de então de 1700, já desde o início, os Estados Unidos vinham ali em busca da independência, ou seja, esse era o processo de independência
dos Estados Unidos da América. E teve uma série de fatores que influenciaram. Teve a Guerra dos 7 Anos, com conflitos, massacres, leis de represália pela Inglaterra, já que os Estados Unidos estavam ali buscando a independência. A Inglaterra teve como objetivo financeiro nesse caso, teve como medida tributar, aplicar leis, cobrando impostos, que o objetivo era financeiro, além também devido à questão desse conflito e porque a Inglaterra ao mesmo tempo vivia, já desde a Guerra dos 100 Anos, lá de 1300, vivia em conflito com a França, e esse conflito ainda perpetua até os dias de hoje. Então, geralmente, onde a França quer meter o dedo, a Inglaterra vai lá e faz uma contramão para poder ter esse conflito que eles já têm desde a Guerra dos 100 Anos. Teve a fé do chá de Boston, que foi dentro do processo de independência também, as leis intoleráveis, como eu coloquei, e logo em seguida vieram esses encontros, que teve o primeiro encontro em busca da independência e depois um segundo encontro. No primeiro encontro, como eu já coloquei para vocês, a colônia de Geórgia não se fez presente. E então, contextualizando essa última parte que eu passei para vocês, aconteceu da seguinte forma: já que, como todo o processo de colonização, vai chegando um momento em que os colonos, ou quem é colônia, começa a se mostrar insatisfeito. Não que comece a se mostrar insatisfeito, mas ele já está insatisfeito desde a origem. Ninguém se sentiu bem com a colonização de algum lugar. Porém, as pessoas vão juntando as ideias e começam a fazer esse processo de revolta, podemos dizer? Talvez sim, mas também podemos dizer uma manifestação em busca daquilo que pode ser da pessoa por direito. E o que aconteceu? O descontentamento dos colonos diante da intervenção do governo britânico fez com que houvesse o processo de independência das 13 colônias. Dentro disso, teve a Guerra dos 7 Anos, onde vários estados europeus e também nas colônias da América e da Ásia, essa Guerra dos 7 Anos se fez presente, esses estados europeus, principalmente a Inglaterra, a França e os demais, e essa guerra envolvia as colônias, como eu comentei com vocês, tanto na África, onde retirava a mão de obra escrava, na América, que tinha a matéria-prima, e também a presença na Ásia. Então esses conflitos ocorriam na Europa, na América e tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E melhor para os ingleses, com o Tratado de Paris, em 1763, receberam o Canadá francês, e também a parte da Flórida, que é a parte espanhola. O interessante disso tudo é que os países sempre estão ali em constante conflito e no final eles acabam fazendo um tratado. No final eles sempre estão fazendo ali um tratado. Tem esses conflitos, essas guerras, aí depois de tudo, quando já não tem mais o que fazer, eles fazem um tratado. Quem vê assim pensa que foi fácil. Questão do Tratado de Tordesilhas também, quando teve a divisão da parte leste para Portugal e a parte oeste para a Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Então, nem sempre esses tratados foram bem um acordo. Foi depois de muito sangue, várias mortes, pessoas inocentes que acabaram pagando por esses conflitos. E os conflitos acabam gerando consequências. Lá na página 84, no finalzinho, na América os conflitos ocorreram tanto
nas colônias do norte quanto nas colônias do sul. Os ingleses foram vitoriosos e também através do Tratado de Paris, só recapitulando para vocês, receberam o Canadá francês e a Flórida espanhola. Inglaterra e França estavam nessa guerra. A Inglaterra, com essa guerra, perdeu bastante, além de vidas, né, pessoas, teve a perda do lado financeiro. E se eu estou sem dinheiro, o que eu preciso? Eu preciso cobrar de alguém. E a Inglaterra foi cobrar de quem? Da colônia. Nesse caso aqui, os Estados Unidos, e foi onde ela aplicou as leis, na página 85, bem no início. A lei do açúcar, a lei da moeda e a lei do selo. Então, a lei do açúcar trazia na regulamentação do comércio do melaço e do açúcar das colônias, e a lei determinava que os colonos deveriam comprar os produtos somente nas Antilhas inglesas a fim de evitar o contrabando. Além disso, fixava a tarifa sobre os demais produtos que eram importados pelos colonos. Tinha também a lei da moeda, que foi em 1764, proibia a emissão de papéis. Proibia emitir papéis de crédito utilizado como moeda nas colônias, ou seja, restringia a autonomia financeira somente do Império Britânico. E a lei do selo determinava que fossem selados e, portanto, taxado, todo documento oficial deveria ser selado e taxado. Teve a guerra, a Inglaterra estava à beira da falência, podemos dizer assim, e então foi lá e cobrou dos Estados Unidos, que na época ainda era colônia, e cobrou através desses impostos. O que isso acontece? Mas uma excessa cobrança de impostos sobre o povo faz com que o povo se revolte e possa ir para as ruas fazer as manifestações, trazendo para os dias de hoje, é o que geralmente passa no rádio, na TV e no jornal. O governo subiu alguma coisa, está muito caro, está muito alto, o povo vai lá, faz greve. O exemplo mais recente que nós temos foi a greve dos caminhoneiros no ano passado, e a mesma situação aconteceu lá no processo de independência dos Estados Unidos, que foi com o massacre de Boston, lá na página 85. Tem no livro para vocês, o que eu acabei de falar, só está escrito aqui: com a imposição das leis inglesas nas colônias, vários protestos ocorreram em diferentes cidades, entre elas Boston e Massachusetts. Então, em meio a esses protestos, um incidente que ficou conhecido foi como o massacre de Boston, que acabou servindo de propaganda revolucionária contra a Inglaterra. O incidente ocorreu em março de 1770, quando uma multidão que protestava contra as novas leis foi alvejada por soldados britânicos, resultando assim em 5 mortos e vários feridos. Há quem diga que só 5 mortos, mas enfim, foram 5 pessoas. Num conflito que para a época já significava uma coisa extremamente importante, sempre tendo em vista ali que a Inglaterra tinha um atrito com a França, e tudo isso também ajudava para usar de propaganda contra os ingleses, e a França vindo dando esse suporte para a colônia, para os que eram colonizados. O Canadá dava um suporte para os estadunidenses na época. Então, o tiroteio ocorreu praticamente no mesmo momento em que Frederico Norte, o novo primeiro-ministro britânico, sob pressão dos colonos, revogava a maioria das leis, com exceção da que incidia sobre o comércio de chá. E vocês têm lá na página 86 a festa do chá de Boston. Então, o comércio do chá levou a crise em Boston aos extremos, ou seja, em 1776, o comércio britânico beneficiou as Índias Orientais, que eram empresas de Londres, onde ele isentava esses povos do pagamento de impostos sobre o chá que estava sendo importado, garantindo assim o monopólio desse comércio do produto que vinha desde a América.
Então, foi o começo onde os ingleses estabeleceram monopólio com outras atividades comerciais também. Como protesto, aí fica naquele toma lá da cá. Imposto, protesto, e aí o próximo protesto que os ingleses fizeram, vocês têm uma imagem na página 86 que retrata bem o que foi esse protesto. Os colonos se disfarçaram de indígenas e invadiram os navios carregados de chá e lançaram a carga ao mar. Já que a carga estava ali próximo ao porto, na chegada ou na saída, eles se disfarçaram de indígenas e acabaram se lançando ao mar. Então, essas foram as leis intoleráveis e, a partir de então, surgiu o primeiro Congresso Continental que estava em busca da independência dos Estados Unidos, que hoje tem a ausência da colônia de Geórgia. Então, como represália às manifestações, o parlamento britânico aplicou as leis intoleráveis, interdição do porto de Boston, até a indenização dos colonos pelos prejuízos causados com a festa do chá, a intervenção em Massachusetts, que foi convertida em colônia real, e a restrição de direitos de reunião entre os colonos, e os colonos se reuniram de forma ilegal lá no ano de 1774, formando assim o primeiro Congresso Continental, que foi lá na Filadélfia, na colônia em Pensilvânia, com todas as colônias, menos Geórgia, como eu já coloquei para vocês mais cedo. E o que resultou a partir de então desse primeiro encontro foi a criação de uma associação continental, onde não iria importar e nem consumir produtos ingleses, e também a proibição da exportação para a Inglaterra. E logo depois vem a independência dos Estados Unidos, que acontece com a realização do segundo congresso, que foi no ano seguinte. Então, as 13 colônias inglesas foram as primeiras colônias americanas a se declararem independentes dentro daquela metrópole. Então, em 1775, os líderes se reuniram novamente na Filadélfia e com o objetivo de decidir, a partir de então, qual seria o posicionamento político da colônia perante a Inglaterra. Já comentei com vocês, no ano anterior teve o primeiro congresso, e dessa reunião ficou decidido que George Washington era proprietário de terras e escravos, e isso sempre teve um peso na formação dos povos. Quem é proprietário de terras, quem era proprietário de terras, dono de escravos, sempre estava numa outra escala. Ele se tornou o comandante das tropas americanas, onde foi formada a comissão para elaborar a Declaração de Independência das 13 colônias, que ficou pronta lá em julho de 1776. E o George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos lá em 1789. Como eu comentei com vocês, quem tem as terras, tem pessoas, tem mão de obra escrava, sempre estava num patamar mais acima em relação aos demais. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela dizia que eles se tornavam livres, independentes da Inglaterra, cada estado era autônomo, tinha a sua própria lei, como acontece até os dias de hoje, e se o governo não respeitasse o direito do cidadão, seria deposto ou substituído. Só que tem um porém, que essa declaração de independência não atinge todos os povos. O que aconteceu? Quem não era cidadão? Escravos, mulheres e estrangeiros. Então, eles não eram cidadãos dentro daquele lugar. Ou seja, era a partir de então que a colônia rompia com o Império Britânico, que era o rei Jorge III, que era o rei do Império. E a conquista da independência, com a declaração, os conflitos entre os norte-americanos e os ingleses se intensificaram. George Washington enfrentou o exército inglês com o apoio militar
e econômico da França, recapitulando aquilo que eu falei para vocês, sempre a França está lá, incomodando a Inglaterra e vice-versa, e o conflito durou até 1781, quando os ingleses perderam força e foram expulsos da América. Logo depois vem a Constituição dos Estados Unidos, que foi lá em 1787. Os líderes dessa independência realizaram a convenção novamente em Filadélfia. O objetivo é elaborar o texto constitucional da nova nação, onde se formava a nova nação, que era os Estados Unidos da América. Essa convenção durou, essa elaboração dessa Constituição durou aproximadamente 4 meses. Os poderes ficavam divididos como nós conhecemos nos dias de hoje. Executivo, que fica a cargo do presidente, 4 anos. O judiciário, que é a Suprema Corte, que interpreta as leis e aplica elas. E o legislativo, que é responsável por elaborar as leis. A Câmara de Representantes e do Senado, representando assim a população de cada estado e parlamentares eleitos através do voto popular. E por fim, o Estatuto dos Direitos, como eu comentei com vocês, os governadores viram a necessidade de formular uma nova Constituição, que era o Estatuto do Direito, ou seja, era necessário fazer emendas dentro desse estatuto para poder começar o processo de inserir aquelas pessoas que não eram consideradas, aquela pessoa que não era considerada cidadão, passasse a estar dentro do Estado, a ser cidadão também. Então, o que garantia essa emenda? Liberdade de culto, de expressão, imprensa e reunião, além também da legalidade do porte de armas pela população. Aí vamos para a página 90. Lá no Estatuto dos Direitos tem o artigo 1 e 2. O artigo 1 diz que o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, nem proibindo o livre exercício de uma. Quando ele fala uma, ele está se referindo à religião. Nem cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa ou o direito do povo se reunir pacificamente de dirigir ao governo petições para a separação de seus agravos. No artigo 2 diz que, sendo necessária a existência de uma milícia bem organizada, à segurança de um Estado livre, o direito do povo de possuir e portar armas não poderá ser impedido. E se teve a independência, teve o lado bom, teve também o lado que não foi tão interessante assim, tiveram as consequências, as contradições do pós-independência. Como eu já comentei com vocês, a Constituição deu direito aos cidadãos, só que esses direitos não eram a toda a população. Quem era escravo continuou sendo escravo por mais um longo período, um longo tempo. O número de escravos acabou aumentando, já que os Estados Unidos já não eram mais colônia, então agora eu tenho autonomia própria, agora também eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar pessoas e transformá-las em escravos, vamos utilizar a mão de obra dessas pessoas também. E os indígenas não foram contemplados com a Constituição. Nessa Constituição, ou uma consequência também, eles foram massacrados pelos colonizadores. Lá na página 91 tem uma imagem de um indígena, um africano, que o texto traz sobre os indígenas e sobre os africanos. A página 91, a imagem bem no meio. Para os índios, a independência foi negativa, pois a partir dela aumentou a pressão expansionista dos brancos sobre os territórios ocupados pelas tribos indígenas, e também para os escravos negros, o segundo parágrafo. Foi um ato que em si nada representou. Temos notícias de um grande número de fugas durante o período da Guerra da Independência. Thomas Jefferson declarou que em 1778
a Virgínia perdeu 30 mil escravos através da fuga. Então essa imagem aí na página 91 relata bem, mostra bem, traz essa mensagem de um africano escravizado que estava fugindo na Virgínia após a independência. Então, só recapitulando isso que eu falei para vocês, os Estados Unidos era independente, então sou independente, sou autônomo, a partir de agora eu também vou fazer a escravidão, e acabou fazendo com que essas pessoas fugissem, onde tem esse registro aí de mais de 30 mil escravos fugiram por causa desse momento da pós-independência. Tudo bem? Só alguém quer questionar alguma coisa? Não? Eu vou propor para vocês na página 96, para vocês fazerem junto comigo no caderno de vocês as questões 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu sei que o tempo é curto, mas aí faz uma questão, copia, responde. Oi, já fizeram a 3 e a 4? Então, aí dá sequência então na casa a 5, a 6, a 7 e a 8. Quanto o tempo é curto. E sim, pergunta e resposta. Aí vai copiando a pergunta, responde, depois copia a pergunta e responde. Vocês já fizeram a 3 e a 4, é isso? Então, das 5 a 8.